Está na hora de voltar às catacumbas. Este é o Papo Profano, programa com entrevistas de autores de obras de terror. E hoje eu falo com Cirilo Lemos. Cirilo Lemos, que nasceu em 82 no Rio de Janeiro, teve seu primeiro conto publicado na coletânea Imaginários da editora Draco. Ele ganhou o prêmio Argus em 2020 pela antologia Cyberpunk, mas ganhou em 2023 de melhor romance por Estação das Moscas, que faz parte da coletânea da coleção Dragão Negro da editora Draco. Cirilo, por favor, se apresente e diga como foi a ideia do livro. Eu sou o Cirilo Lemos e o meu livro é A Estação das Moscas, o último livro da coleção Dragão Negro, né, dessa temporada da série Dragão Negro. Então vamos lá, como surgiu a ideia do livro? Como surgiu a ideia do meu livro? Meu livro é A Estação das Moscas, e essa pergunta, como surgiu a ideia do livro, é basicamente aquela velha pergunta: de onde você tira suas ideias, né? Que todo mundo adora falar que é uma pergunta difícil, e é uma pergunta difícil pra caraca. Que a resposta, eu acho que para todo mundo, é basicamente a mesma. Todas as nossas ideias, elas vêm da fermentação de um caldeirão de coisas que tem na nossa cabeça. Então, o meu livro, a ideia dele não surgiu de imediato. Ela começou com uma vontade que eu tinha de escrever um pouquinho sobre a experiência de ser criança e adolescente nos anos 90, mas dentro de um contexto de um moleque pobre da Baixada Fluminense, um moleque periférico, né, que não tem acesso às coisas que a maioria das pessoas tinham nos anos... A maioria não, né? Que muita gente não tinha nos anos 90. Então, era aquele moleque que não tinha o videogame da moda, não tinha um Super Nintendo, não tinha a bicicleta nova, não tinha os Nikes da moda, os Mizunos da moda. Então, o que é ser um moleque pobre numa região pobre? Então, eu sempre tive vontade de escrever uma história dos anos 90, né? Essa coisa meio nostálgica, mas a partir de um ponto de vista de experiências que eu também pudesse enxergar, que eu conhecesse os cheiros, as texturas. Então, eu tinha uma vontade, mas eu ainda não tinha uma história. É que a gente fala que as coisas precisam fermentar, às vezes, dentro da nossa cabeça. O estalo para a história veio de uma música de uma banda de rock americana chamada Screaming Females, que tem uma banda que uma frase da banda, assim, da música, a música se chama Jonah, né, que é o nome do personagem, inclusive, que é o apelido de Jonadab, que tem uma frase que fala mais ou menos assim: sua mãe não está em casa, vou te pegar sozinho. Então, a partir daí veio a ideia da história, que é fazer um moleque que basicamente tem que lidar com uma coisa que quer pegar ele sozinho quando a mãe dele não estiver em casa. Então é mais ou menos essa história do livro, e veio mais ou menos daí, essa mistura meio de coisas que estavam pairando em algum lugar dentro do meu cérebro. Quais são suas principais influências? Bom, eu sou muito influenciável, tudo me influencia. Se eu assistir um episódio de Chaves e um capítulo da novela das 8, é capaz de aquilo me dar algum tipo de ciricutico de escrever alguma coisa que misture as duas coisas. Então, eu sou uma pessoa muito influenciável. Mas eu sempre, no aspecto geral, assim, não sei se você está se referindo a alguma coisa muito específica, mas no aspecto geral, para escrever, a minha influência vem principalmente do Rubem Fonseca, porque foi a partir da leitura dele, quando eu era adolescente, que eu entendi que a linguagem, ela não precisa ser uma coisa floreada. A linguagem, ela também ela não é só uma moldura para você contar a história, ela também é parte da história, ela também é parte do efeito, ela também é o soco que acerta o seu estômago para fazer você sentir a dor do soco de estômago do personagem, dos personagens. Então, nesse sentido, a linguagem crua do Rubem Fonseca, ela é uma grande influência, né? Eu e 98% da população de escritores do Brasil foi influenciado pelo velhote. Também tem uma influência muito grande do Moacir Scliar, pela forma como ele mistura a ancestralidade judaica dele com a região que ele morava ou que ele cresceu, que é o Sul. Não me lembro se
Rio Grande do Sul, acho que era o Rio Grande do Sul, sim, e como ele mistura ancestralidade judaica e gaúcha numa coisa cosmopolita, onde ele puxa elementos eruditos, bíblicos e mistura com coisas como o Capitão Marvel e escreve aqueles contos onde ele fala de tudo de uma maneira muito fantástica. Então eu gosto muito dele, da forma como ele mistura, mastiga essas influências dele, transforma em uma outra coisa. E num modo geral, como visão artística, eu gosto muito de músicos como o Ed Vedder e o Chris Cornell, porque eu gosto da maneira como eles encaram a arte, não só como uma coisa que faz você vender, mas que faz você ter um nome, mas principalmente como uma forma de você queimar aquela materinha escura que está dentro de você, aquele carvão sombrio que você precisa usar como combustível para queimar e botar aquela fumaça para fora. Então acho que a maneira como eles se relacionam com a arte também tem uma influência muito grande em mim. Então, se a postura de artista que eles têm, se eu posso ter pretensão de me chamar de artista também porque eu escrevo coisas, é mais ou menos essa. Com quantos anos percebeu que terror era um gênero que te apaixonava e te dava vontade de escrever? Na verdade, eu acho o terror um dos gêneros mais difíceis. Passei a vida inteira pensando. Primeiro que eu sempre, principalmente com filmes, eu sempre tive muito medo e desconforto, né? Mas depois que eu comecei a entrar nesse caminho de escrever minhas próprias histórias, eu achei sinceramente que eu nunca ia me aventurar pelo caminho do terror, porque eu acho um dos gêneros mais difíceis, porque o que causa medo em mim, será que é o que causa medo em você? Como eu vou saber, né? Então eu queria me manter um pouquinho afastado desse estilo de literatura, até que eu comecei a conversando com alguns colegas, lendo algumas coisas, observando algumas coisas ao meu redor, eu percebi que o que causa medo em todo mundo é a mesma coisa no final das contas, né? A gente tem medo da morte, a gente tem medo da solidão, a gente tem medo de perder os entes queridos, a gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo de que as coisas não deem certo na nossa vida, a gente tem medo de não se tornar aquilo que a gente sempre imaginou, né? Da gente ser uma versão não tão legal de nós mesmos. Então, no fundo, o terror é você escrever alegorias para falar de medos que são humanos, né? O medo de você ficar sozinho, o medo do seu amor ir embora, o medo de você não ser bom o suficiente. Então, o medo de todo mundo é o mesmo. Quer dizer que é fácil escrever? Não. Mas eu percebi que a gente não precisa necessariamente, o terror e o incômodo não está necessariamente num monstro que está escondido no armário, né? Mas nas coisas que você escuta, às vezes acontecendo na sua casa, na sua família, enquanto você está deitado e o monstro está esperando você no armário. Então, acho que talvez seja o gênero mais humano, assim, que é onde a gente consiga lidar com um monte de coisas que estão dentro da gente. Eu sei, é uma pergunta muito difícil, mas eu comecei a entender que eu poderia escrever um pouco nessa área, que não está tão longe das coisas que eu gosto de escrever, a partir da minha experiência com esse livro propriamente dito. Embora algumas coisas que eu tenha escrito antes, né, também toque elementos comuns, eu acho que essa foi a primeira vez consciente que eu tentei escrever alguma coisa que se não assusta, mas que pelo menos incomoda, né, que eu acho que causar um desconforto é um dos elementos fundamentais desse tipo de literatura. Qual sua técnica e rotina de escrita? Há algo que você considera imprescindível para escrever bem? Bom, eu escrevo muito devagar. Escrever para mim é um suplício porque essa lentidão faz com que eu reflita e eu retorne várias vezes a assuntos que eu já considerava resolvidos dentro da estrutura literária, e faz eu ficar remoendo, derrubando paredes e montando paredes de novo e sempre encontrando defeito. Então às vezes a gente avança sem avançar em nada, não sai do lugar. Então a minha técnica de rotina agora é gastar o menos tempo possível com os roteiros da história, porque muitas vezes a história ela quer ser contada, então ela já se contenta com o simples fato de você ter roteirizado ela, sabe? Ela já estou contada, então você perde o interesse muitas vezes porque a história já se sente contada.
Então, a melhor coisa é, para mim, o que melhor funciona é escrever em linhas gerais e a partir daí estabelecer metas diárias de escrita e ir até terminar. O problema é o start inicial, o problema é começar, porque é um trabalhinho de formiga, de pedreiro, de botar tijolo, empilhar palavras e às vezes nem sempre é uma tarefa muito agradável, mas é o que a gente tem que fazer, porque como eu falei, a gente tem que queimar aquele carvãozinho interno. Então, para escrever bem, eu acho que é clichê, mas eu acho que é ler. E não só ler o que você gosta, ler de tudo, ler poesia, ler livros técnicos, ler de tudo. Não tem jeito, né? Eu não tenho muita coisa para dizer de diferente aqui, além de escrever bem é ler bem, né? A gente só consegue escrever um parágrafo decente depois de ler, aliás, um parágrafo ruim depois da gente ler 300, 400 parágrafos muito bons. Então a gente precisa ler muito livro bom para poder escrever um livro ruim. Não tem jeito, eu não tenho como escapar do clichê, porque o clichê existe porque ele é uma coisa verdadeira. Então, sem ler não se escreve. Então acho que leitores, aliás, não leitores, conseguem ser bons escritores. Se você vir um bode com uma aura roxa, você abraça ou foge? Bom, partindo do pressuposto que uma aura roxa pode significar alguém que tem uma imaginação muito fértil, eu observava ele de longe, eu não abraçava porque os bodes costumam ser meio fedorentos, assim, né? Mas eu observava de longe até ter certeza que raio é aquele bode. Mas assim, um bode de uma aura roxa... ai. Eu acho que a gente tem que abraçar todos os bodes que aparecem, porque, né? Senão a vida é só pagar boletos e esperar na fila de bancos. Abraça os bodes de vez em quando. Como você resume sua obra sem usar a palavra terror? Bom, é fácil, porque eu tenho certa dificuldade de encarar como terror, porque, como eu falei antes, terror é uma coisa muito difícil. Então, não vou usar a palavra terror, apesar de já ter usado ela 6 vezes aqui. A minha história é sobre um moleque na passagem da infância para a adolescência, que ele está tendo todos os conflitos dessa transição. Ele está tendo muitos conflitos em casa e está sozinho. Então, acho que se a gente não puder usar a palavra terror, acho que é a palavra solidão. A minha história é sobre um menino que está se sentindo sozinho no mundo. Ele nunca esteve tão sozinho e ele tem muito medo dessa solidão. O terror reflete conflitos internos ou externos de nossa sociedade atual, na sua visão? Eu acho que ele reflete os dois. Eu acho que o terror reflete os dois. Dependendo de cada obra, claro. Mas eu acho que, ainda mais em tempos de pandemia, os nossos conflitos internos e externos, a barreira está meio borrada aí, né? Porque grande parte do nosso medo interno se conectou ao que está acontecendo aí ao externo. E a pandemia é um governo numa escalada fascista, né? A sociedade numa escalada fascista, e não tem ninguém que está bem. Então, basta olhar ao nosso redor que a gente consegue ver que sim, que o terror ele reflete tanto os nossos conflitos internos quanto os externos. A gente não consegue ficar à parte do que está acontecendo no nosso mundo. Mas eu particularmente, contradizendo tudo que eu acabei de dizer, eu acho que o meu livro principalmente, ele tem um pouquinho dessa coisa do conflito interno. São perguntas difíceis pra caraca. Valeu, galera. Este é o Papo Profano. Entrevistas com autores de obras de terror. Quero agradecer novamente o apoio da editora Draco, que lançou a coleção Dragão Negro, que você pode comprar tanto na Amazon quanto no site da editora. Muito obrigado pelo apoio e confiança. Voltamos no próximo papo.
Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.